Hoje, o assunto que a gente vai conversar aqui é a vasectomia. Isso é um assunto que muitos pacientes me procuram aqui no consultório. Então, se você tem interesse nisso ou conhece alguém que já fez e quer saber mais sobre o assunto, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo sobre esse procedimento. Mas antes de eu começar, eu queria pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem esse conteúdo aqui para qualquer pessoa que vocês acham que isso pode ajudar. Isso ajuda muito o canal a crescer e ajuda a gente a continuar trazendo informações relevantes aqui para vocês. Bom, então vamos lá. O que é a vasectomia? A vasectomia é um método contraceptivo masculino que a gente chama de definitivo, ou seja, ele em tese não dá para ser revertido. Quando a gente pensa em fazer uma vasectomia, a gente tem que ter uma decisão de que a gente não quer mais ter filho ao longo da vida, né? Como que se faz a vasectomia? Saindo ali do testículo, de cada um dos lados, existe um ducto que chama ducto deferente. O médico ele vai cortar esse ducto deferente e isso faz com que o espermatozoide produzido ali no testículo não consiga mais passar. Logo depois que a gente faz a vasectomia, alguns espermatozoides já passaram daquele ponto onde a gente cortou. Então a gente precisa esperar aí mais ou menos uns 2 meses e ter mais ou menos uma média de 20 a 30 ejaculações para limpar aqueles espermatozoides que já passaram daquele ponto. Depois disso, a gente faz um novo espermograma e vê se realmente está zerado a contagem de espermatozoide. Quando está tudo zerado, a gente libera para a pessoa ter relação sem se preocupar com outros métodos contraceptivos, né? E quem pode fazer uma vasectomia? Então, para quem que é isso? Então, existe uma lei que rege aqui no Brasil que para você fazer uma vasectomia, você precisa seguir algumas regras. A primeira coisa é que precisa ter pelo menos 21 anos. Essa regra de 21 anos, ela mudou recentemente. Antes era 25 anos, mas a lei mudou e diminuiu um pouco esse limite. Se a pessoa já tiver pelo menos 2 filhos vivos, mesmo que ela não tenha 21 anos, ela já pode fazer. Antigamente, os dois do casal, o homem e a mulher, precisavam assinar o documento. Hoje não é mais assim. Só com a assinatura do homem já é o suficiente para conseguir fazer realmente a vasectomia. Uma outra coisa que é muito importante, e talvez seja uma das coisas que mais surpreendem os pacientes, é que essa mesma lei ela tem uma exigência de pelo menos 60 dias, desde que é manifesta a vontade, até fazer realmente o procedimento, né? O que isso significa? Que depois que você passa no seu médico, falou lá que você tem certeza que você quer fazer a vasectomia, você ainda precisa assinar o documento e esperar 60 dias para conseguir marcar essa cirurgia. Muito paciente às vezes pergunta se, eu tenho muita certeza, será que a gente não pode pular essa etapa? E na prática a gente não consegue pular essa etapa. O maior motivo é porque mesmo que a gente queira e entenda que o paciente tem muita certeza daquilo, né? Nenhum local onde a gente faz a cirurgia libera essa cirurgia e com razão, porque isso é um requisito aí de lei, né? Então realmente a gente precisa esperar esses 60 dias. Uma outra pergunta muito frequente é sobre a reversão de vasectomia. Então, quando a gente fala que é um método definitivo, como eu falei lá no começo do vídeo, né, a gente sempre escuta a pergunta, mas eu ouvi alguém que reverteu, ouvi falar em alguma coisa na TV que era possível reverter a vasectomia, e de fato existe uma cirurgia de reversão de vasectomia, né? Então essa cirurgia ela existe. Só que o que acontece? Ela é uma cirurgia tecnicamente muito mais difícil do que uma vasectomia. E embora ela seja uma boa cirurgia, com altos índices de sucesso quando feito por alguém experiente, ela precisa disso, de alguém experiente para fazer a cirurgia, precisa de um procedimento muito mais complexo, que usa microscópio, e mesmo com tudo isso não é uma certeza. Então a gente sempre orienta que a pessoa que vá atrás de fazer uma vasectomia, ela tenha certeza de que ela está num momento da vida que ela não vai mais querer ter filho. Na minha opinião, quem são as pessoas que se encaixam bem aí para fazer uma vasectomia? Uma pessoa que é casada, já tem filhos, eventualmente a esposa usa algum tipo de método contraceptivo e ela quer parar ou precisa parar. Para essas pessoas vai muito bem uma vasectomia, né? Quem são as pessoas que eventualmente eu sempre oriento que pensem um pouquinho mais? As pessoas que
não têm ainda uma parceria fixa, não têm filhos ainda, né, mesmo que já tenham um pouquinho mais de idade, ou eventualmente pessoas que tiveram um relacionamento e se separaram e estão começando um relacionamento novo e tem naquele momento a ideia de que não querem mais ter filho. E por que eu digo isso? Porque quando a gente pega o mundo das pessoas que fazem vasectomia, existem sim pessoas que eventualmente querem voltar atrás. E essas pessoas são dessas situações que eu comentei, né? Por quê? Porque no momento a pessoa tem certeza daquilo ali, mas passando um tempo, ela conhece alguém, uma parceria nova aí, resolve, quer ter filhos, os dois resolvem, e ela já passou pelo procedimento. Então é muito importante que a pessoa tenha bastante segurança, seja orientado bem pelo médico, entenda bem o procedimento, e quando ela tem certeza, quando ela está numa situação favorável para isso, ela use desse método contraceptivo que é maravilhoso, ele é muito bom e que tem um índice de satisfação dos homens muito alto. Outra pergunta que é muito frequente no consultório é se a gente consegue fazer isso no consultório ou se precisa ser no hospital. Então a vasectomia ela é uma cirurgia relativamente simples, que a gente consegue fazer só com anestesia local. Então muitos pacientes eventualmente que ou não têm convênio ou não querem ter que sair um dia só para ir no hospital, acabam pedindo para fazer no consultório. E a gente consegue fazer isso. Então a gente faz uma picadinha bem pequena ali, com uma agulha bem fininha para anestesiar ali a região, e a gente faz todo o procedimento. Eventualmente o paciente pode até ir escutando uma música ou assistindo alguma coisa para relaxar, então existem essa possibilidade. Mas muitos pacientes também, até porque tem um pouquinho mais de disponibilidade de tempo, preferem fazer no hospital. E existe uma vantagem em fazer isso, né? Quando você vai para o hospital, é possível que você faça, por exemplo, uma sedação. Então quem é mais ansioso, tem um pouquinho de medo de agulha ou não quer ficar pensando ou escutando ali o que está sendo feito ali durante o procedimento, vai muito bem também com a internação hospitalar, né? Às vezes a pessoa não precisa nem dormir no hospital, ela vai para o hospital e no mesmo dia ela faz a cirurgia, terminando a cirurgia ela vai embora para casa. A recuperação de uma vasectomia é também bastante tranquila. A gente faz geralmente um corte no meio ou um corte de cada lado, depende um pouco da anatomia de cada paciente. Então naquele local a gente dá um pontinho e pode ter um leve desconforto ali onde cortou, né? Pode ter um pouquinho de hematoma, que é aquele roxo que fica bem pequenininho ali em volta da região, mas de maneira geral isso recupera e acaba regredindo muito rápido. As pessoas conseguem voltar às atividades normais praticamente no dia seguinte, no máximo passar aí um fim de semana um pouquinho mais parado. A única coisa que a gente pede é para evitar exercício físico mais pesado, né? Talvez depois de uma vasectomia não seja a melhor hora para você resolver correr um Ironman, mas em pouco tempo, se isso for também a sua vontade, você vai conseguir voltar a fazer. Por fim, outra coisa que é muito importante de ser falado, porque aparece muito no consultório, tanto para pessoas que querem fazer vasectomia, ou eventualmente com uma dúvida de pessoas que fizeram vasectomia com outro colega, né? A vasectomia, ela influencia alguma coisa em relação à ereção ou em relação à libido? E a resposta é não. Então, quando a gente mexe naquele ducto deferente que eu expliquei no começo do vídeo, isso não muda em nada a produção hormonal, não muda nada a libido, não muda a ereção, isso tudo continua exatamente igual. Então, se você fez uma vasectomia e depois teve disfunção erétil, pode ter um monte de problema, mas não a vasectomia. Não tem problema também, é só vir aqui para o consultório que a gente também consegue resolver isso, mas sem culpar a vasectomia, beleza? Então é isso que eu queria trazer aí hoje para vocês. Vou pedir de novo para, se puderem, curtir, compartilharem e comentarem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ser um prazer eu responder. E isso, de novo, ajuda muito o canal a crescer e a gente pode continuar trazendo informações aí relevantes para todo mundo. Um abraço, até a próxima!